Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Observe que a Bíblia fala que ele tinha sobre ele o espírito excelente. Que espírito era esse? O espírito dele mesmo. Porque espírito aqui está com letra minúscula. Então está se referindo a ele mesmo. Por quê? Porque Daniel, ele não aceitou se contaminar com as iguarias do rei. Ele não aceitou se contaminar. E ele pediu para que o homem que servia ali as comidas servissem a ele e aos seus 3 amigos somente com legumes. Ele não aceitou se contaminar. Ele era uma pessoa que vivia separada para quem? Para Deus. Então o espírito dele era um espírito excelente. Você sabe que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que se deixam contaminar. Já tem pessoas que não se deixam o quê? Contaminar. Cada pessoa vai proceder de um jeito. E Daniel escolheu a forma como proceder. Por quê? Porque Daniel era um judeu. Ele não era daquele povo. Ele não era parente de Nabucodonosor, não era da linhagem de Nabucodonosor. Ele foi levado para a Babilônia exilado. Ele foi levado cativo para a Babilônia juntamente com todos os outros que estavam ali. Por causa de quê que ele foi levado cativo para a Babilônia? Ele e tantos outros. Por causa que Ezequias, que era rei de Judá, quando adoeceu e se recuperou, ele recebeu na casa dele, a embaixada da Babilônia. A embaixada da Babilônia. E ali ele se agradou tanto daquela visita, daquela recepção que aqueles homens fizeram, que ele foi e mostrou tudo que ele tinha na casa dele. Tudo que ele tinha na casa do rei. Mostrou todos os tesouros, os armamentos, mostrou tudo, não escondeu nada. E Isaías chegou até ele e falou assim: quem foi este que veio a ti? E de onde vieram? Ele disse assim: vieram a mim da Babilônia. Aí Isaías perguntou para ele: o que foi que você mostrou a eles? Aí ele disse: eu mostrei tudo a eles, não escondi nada. Aí o que aconteceu? Isaías falou para ele: olha, vai chegar um tempo em que tudo que está na sua casa, na casa do rei, na casa do Senhor, vai ser levado cativo para a Babilônia. E assim aconteceu. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas têm o hábito de contar tudo que se passa na vida dela. Se ela está bem, ela tem um casamento abençoado, ela tem filhos abençoados, aí ela começa a fazer o quê? Uma propaganda do casamento dela, dos filhos dela, e quem ouve acha interessante. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto pessoas que se apossaram daquilo que era de outra pessoa, porque aquela pessoa foi lá e falou que não deveria falar. Ela mostrou que não deveria mostrar. Tem muitas pessoas que recebem pessoas dentro da casa dela, no convívio familiar dela, e ela começa a contar, ela começa a mostrar, só que aquilo ali
ao invés de ser algo bom para a pessoa, vai se tornar algo ruim. Vai se tornar algo ruim. Então, entenda uma coisa: quando você quer vender um produto, você coloca aquele produto lá em cima. Você faz uma propaganda extraordinária daquele produto. E tem muitas pessoas que fazem propaganda daquilo que é dela, daquilo que Deus deu para ela. E assim foi que aconteceu com Ezequias. E Daniel, ele também era um dos exilados que foi levado para a Babilônia. E onde fica a Babilônia hoje? Onde fica? No Iraque. Já ouviu falar do Iraque? Lá é a antiga Babilônia. Aqui, por exemplo, aqui antes de ser Sátiro Dia já teve outros nomes. Teve? Pronto. A mesma coisa acontece lá. Antes o nome era Babilônia, hoje o nome é Iraque. Aí continuando diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o versículo 8 diz: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, se escondeu. Se escondeu. Ele fez o quê? Entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quantas vezes por dia Daniel orava? Porque é a tradição dos judeus orar 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia. O judeu ora 3 vezes por dia. Então Daniel, como sendo judeu, 3 vezes por dia, ele estava ali de joelhos, agradecendo a Deus, fazendo as suas petições a Deus, fazendo a sua oração a Deus. 3 vezes por dia. E o que acontece? Quando ele soube que o decreto tinha sido assinado, ele abriu as janelas. Ou seja, qualquer pessoa poderia ver que ele estava o quê? Ali em oração. Para você ter ideia como é que estão as coisas hoje, acho que foi na Inglaterra, foi um país aí fora. Tinha uma mulher que ela estava encostada numa clínica de aborto. Ela estava encostada e ela não falava palavra alguma. Só que ela estava em pensamento orando. Porque aquela clínica ali, o pessoal ia lá, as mulheres iam lá para fazer aborto.
E de repente chegou a polícia. A polícia chegou, foi por esses dias. A polícia chegou e perguntou o que ela estava fazendo ali. E ela falou que estava orando em silêncio. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Ela foi presa. Ela foi presa. Ela estava orando em silêncio em frente a uma clínica de aborto. E ela foi presa. Daniel, quando soube daquele decreto, entrou no quarto dele, abriu as janelas para todo mundo ver. Não se escondia de ninguém. Não se escondia de ninguém. Estava ali para todo mundo ver. Aí continuando diz, o versículo 11: então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Observe que eles estavam preocupados com Daniel. Enquanto eles estavam preocupados com Daniel, Daniel estava fazendo o quê? Orando. Tem muita gente que se preocupa, ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Ela se preocupa muito, fulano está fazendo alguma coisa para mim. Ela se preocupa muito, fulano está falando mal de mim. Ao invés dela fazer o que Daniel fez. Fazer o quê? Orar. Porque para cuidar da sua vida tem muita gente. Tem muita gente. Aí você faz o quê? Você faz como Daniel fazia. Orava, buscava, apresentava-se diante de Deus 3 vezes por dia. Continuando diz: tendo ouvido o rei estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em quê? Em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente tu serves,
tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Mas por quê? Porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, estava ali tranquilo. Ele estava tranquilo. Por quê? Porque quem confia em Deus está seguro. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o deserto. Quando a gente confia em Deus, a gente tem segurança. A gente tem segurança. E não importa a prova, a tribulação que nós enfrentarmos, estamos seguros, confiantes que Deus está conosco. Continuando diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Observe que quando a pessoa é fiel a Deus, ela não tem que viver preocupada, ela não tem que viver agitada, ela tem que orar, ela tem que buscar, ela tem que confiar em Deus, porque Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus ele trabalha. Deus ele trabalha e ele manifesta o poder dele de maneira que as pessoas ficam boquiabertas com aquilo que Deus faz. Amém? Tudo coopera, tudo coopera. Até essa situação que Daniel passou, cooperou. Porque aonde tinha o domínio do reino de Dário, ficou conhecido que Deus era Deus. Amém? Deus é Deus. Deus é Deus e Ele é fiel. Ele é fiel. Então confie sempre em Deus. Confie sempre no Senhor. Porque Ele jamais vai te decepcionar. Você pode sofrer e você vai sofrer muitas decepções se você colocar expectativas no ser humano. Mas se você confiar em Deus, você nunca vai ser decepcionado. Você nunca vai ser confundido. Nunca. Amém? Porque Deus ele não deixa os servos dele confundidos. Você sabe que o salmista Davi ele diz que aquele que prepara uma cova para o inimigo, ele vai cair nela mesma. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles prepararam ali a cova para Daniel, só que eles depois é quem foram lançados na cova. Porque o que eu planto, eu vou colher. O que você planta, você vai colher. Não tem para onde a gente escapar.
É por isso que nós temos que observar muito bem aquilo que temos plantado diante de Deus, porque Deus, Ele não dorme. Deus, Ele vê tudo. Ele vê tudo que se passa sobre a terra. Amém? Então, o cristão, ele tem que viver vida reta aqui na terra. Amém? Amém. Praticando o bem, praticando aquilo que é bom. Amém? Nunca queira o mal de ninguém. Nunca queira o mal de ninguém. Queira sempre o bem para as pessoas.